governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nega que negocia a vaga de vice de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais. Girando a nossa reportagem, agora o assunto para Matheus Dias. Qual foi a declaração de Romeu Zema diante dessa possibilidade defendida pelo presidente do progressista Ciro Nogueira? Tudo bem, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha, uma ótima semana. Então, Romeu Zema se posicionou hoje, depois da semana passada, como você bem disse, o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, ele ter dito numa entrevista coletiva em que ele imaginava o nome do governador de Minas Gerais como um bom nome para a vice-presidência, no caso de Flávio Bolsonaro ser eleito. Então, ele achava que Romeu Zema seria um excelente número 2 para essa candidatura de Flávio Bolsonaro, mas hoje o governador de Minas Gerais, ele disse que ele não vai ser vice de ninguém e que ele vai continuar com a pré-candidatura dele pelo Partido Novo. Ele que já está com a pré-candidatura à presidência anunciada desde agosto do ano passado, disse que vai seguir então com esse plano pelas palavras. Ele disse: eu sou pré-candidato à presidência, como já aconteceu o lançamento no ano passado, e continuo com a pré-candidatura e irei até o final. No caso, Ciro Nogueira tinha levantado esse nome, então, de Romeu Zema, dizendo que a experiência do governador de Minas Gerais poderia acrescer muito na candidatura, então, de Flávio Bolsonaro, já que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi um nome tão aceito assim também por caciques do Centrão, pelo menos a primeiro momento ali. Inclusive, o próprio Ciro Nogueira já havia criticado a candidatura de Flávio Bolsonaro, dizendo que o senador podia ser um nome inviável para essa eleição, podia ser um nome talvez não forte o suficiente para rivalizar com Lula, mas Ciro Nogueira já se posicionou novamente, dizendo que agora vê como irreversível, então, a candidatura de Flávio Bolsonaro, já que foi uma indicação do pai, já que agora já tem se mostrado, Flávio já tem até se portado como esse candidato à presidência. Então, Ciro Nogueira pensa ali em formas da direita vencer, ou do centro-direita vencer a eleição neste ano, e disse que Romeu Zema podia ser um caminho para ajudar. Então, mesmo que ele não acredite que o Romeu Zema consiga trazer um eleitorado diferente daquele que Flávio Bolsonaro já tem. Ou seja, eleitores ali que já votariam em Flávio acabariam votando, mesmo assim, com o Zema estando ou não seriam um eleitorado novo. Pessoas que não votariam em Flávio e agora passem a votar por conta do nome Zema. E Ciro Nogueira alertou bastante sobre esse ponto, que disse, segundo o senador e presidente do Partido Progressistas, que foi o ponto no qual Jair Bolsonaro errou nas eleições passadas, quando escolheu o nome do general Walter Braga Neto para vice, ao invés da senadora Tereza Cristina, em que ali Ciro Nogueira disse que ele perdeu o eleitorado feminino para as eleições de 2022, então, que tiveram Lula como vencedor, no caso. Então, todo o cenário ainda é muito incerto. Romeu Zema vai continuar à frente, então, do partido, mas não numa tentativa de rivalizar com Flávio Bolsonaro nas eleições, mas até num pensamento de unir forças, mais candidatos da direita, do centro-direita, para tentar, então, tirar votos da esquerda. Já que na época, em agosto, quando foi anunciada, então, essa pré-candidatura de Romeu Zema, o partido escreveu uma nota, né? O Partido Novo disse que foi conversado com o Bolsonaro sobre essa candidatura e o ex-presidente recebeu a notícia de forma positiva e incentivou essa pré-candidatura, dizendo que é importante ter mais nomes da direita no primeiro turno, como, além de Romeu Zema, há os nomes também de Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele que é pré-candidato pelo Partido União, e também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é pré-candidato pelo PSD. Então, são pelo menos 3 governadores que já são pré-candidatos à presidência. Há o nome de Tarcísio, que corre por fora, mas até agora se posiciona a continuar ainda tentando a reeleição a governador, mas pelo menos 3 candidatos, mais o nome de Flávio Bolsonaro ainda, 4 candidatos para rivalizar com a esquerda no primeiro turno. Claro que num possível segundo turno tudo isso ainda pode mudar, né, Tiago? Mas é uma notícia importante, já que foi levantado esse nome de Romeu Zema como possível vice para unir mais ainda o centro-direita. O candidato à presidência seria Flávio Bolsonaro e o candidato a vice, Romeu Zema. Mas hoje essa opção já está descartada, já que Zema, governador de Minas Gerais, disse que vai continuar com a pré-candidatura à presidência, viu, Tiago? De qualquer forma, ele vai sair do cargo, né, até o prazo de desincompatibilização, ou para ser candidato à presidência da República, ou até mesmo vice, ou até para o Senado.
é esperar para ver. Matheus Dias, você volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Será que o governador de Minas Gerais nega que vai ser vice de Flávio Bolsonaro, porque ele também não sabe absolutamente de nada o que vai acontecer, Dora? Nega porque, se ele quer ser candidato à presidência da República, ou pelo menos manter por estratégia até algum momento essa candidatura, ele não pode assumir que gostaria de ser vice desse ou daquele. Agora, eu gostaria de falar mesmo sobre o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira está se especializando, ou melhor, aparecendo nesses dias como uma típica flor do recesso. O que é a flor do recesso? É aquilo que viceja quando nada mais importante tem para se dizer, porque ele está falando sozinho há dias e meio atrapalhado sobre candidaturas alheias. Aí descarta a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à presidência da República, dá palpite na candidatura do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele está errando, fazendo isso e aquilo, falando para a bolha, e agora dando palpite na vida do Romeu Zema, que nem do partido dele é. O presidente do PP, que é o senador Ciro Nogueira, responde, e ainda assim, vamos lá, assim, pelo que se passa no partido dele. E, por enquanto, ele está falando sozinho, por isso que eu chamei de flor do recesso. Não tem ninguém mais nesses dias de recesso falando, dando opinião, se movimento. Isso é muito comum. A gente, antigamente, das redações, pelo menos quando eu trabalhava em redação, tinha ministros que se especializavam em falar com os jornalistas nas noites, nas tardes de domingo, porque aí era certo que eles teriam algum espaço no noticiário nos jornais de segunda-feira, quando a imprensa ainda obedecia essa dinâmica do dia seguinte. A dinâmica agora é outra, de minuto a minuto. Então, me parece que é esse o papel que está cumprindo o senador Ciro Nogueira, falando coisas que ocupam espaço, ocupam no noticiário, mas realmente, do ponto de vista das coisas concretas, significa coisa nenhuma.